início ao curso do Zero Astro, vamos começar com o módulo 1. O módulo 1 é Introdução ao Desenvolvimento Web. E nosso primeiro curso seria o curso Compreendendo o Mundo do Desenvolvedor Web. Esse curso está formado por 6 aulas e a gente vai começar com a primeira parte do curso. O curso está em duas partes, dividido em duas partes: definição de termos básicos e planejamento do desenvolvimento web. O link desse material está na descrição daqui do vídeo, como de praxe. Se você gosta do material, não se esqueça de curtir, compartilhar, enviar para outras pessoas, tá bom? Na definição dos termos básicos, a gente vai falar sobre três termos básicos que são importantes. O primeiro, que é um desenvolvedor front-end. O segundo, que é um web designer. E o terceiro, que é o design atômico. E por que estes três termos teriam que estar falando? Por que estes três termos e não outros termos? Como, por exemplo, o que é uma IDE, ou alguns termos mais importantes dentro do mundo digamos, da linguagem de programação. É porque as pessoas que estamos estudando estes assuntos, as pessoas que estamos procurando entender um pouco mais sobre HTML, frameworks, design de web, a gente tem que entender exatamente a diferença entre um desenvolvedor front-end e um web designer, e entre outras tantas coisas, certo? Então, para isso, eu comecei aqui com o que é um desenvolvedor front-end. Tudo isso está baseado em informações que você vai conseguir tanto no site Geek for Geeks, como no site de formação do Figma, a escola de formação do Figma, que é bem interessante. Também alguns livros, né? Eu vou deixar, quando finalizar estes dois módulos, finalizar o curso, eu vou deixar alguns livros que sejam de referência, né, para vocês. Então, começamos. Um desenvolvedor front-end é um profissional de TI que trabalha na implementação de elementos visuais que os usuários de um site ou aplicativo veem e interagem diretamente. Vamos pensar assim. Por exemplo, eu tenho aqui um site. Vamos abrir o site da escola Coro, certo? Tem esta escola. Tem alguns elementos aqui que eles são interativos, como por exemplo, aqui onde eu deveria inscrever-me, mas fala já que são as inscrições encerradas, ou aqui na barra de navegação, inclusive quando eu passo o cursor, que ele muda de cores. Isto foi feito por um desenvolvedor front-end, porque o desenvolvedor back-end é o que trabalha com os dados que estão atrás, com a informação que está um pouco mais atrás, que é a base de dados, que é a reação, que é quando a pessoa se loga, verifica se a senha funciona ou não. Mas o desenho da parte visual tem muito a ver com o que é desenvolvedor front-end, certo? Um desenvolvedor front-end, ele não somente desenha um site, ele desenha aplicativos, ele desenha algum tipo de web app, que seriam aqueles aplicativos no site, como Figma, que é um aplicativo que a gente vai utilizar aqui, né? E que ele tem uma opção onde você pode trabalhar como se fosse um programa, mas você está trabalhando na web. Aquele site Wix, não sei se vocês conhecem, para criar site, Wix. Isso, cria websites sem limites, certo? Este é um site, e aqui eu posso trocar a língua, vamos trocar para um português. Trocamos, cria um site de dar orgulho, mudar o teu negócio. Tá? Mas toda essa parte, para eu criar o site aqui, como se fosse um aplicativo onde eu posso criar site, é um web app, certo? E aí, então, tudo isso, quem trabalha nessa parte é o desenvolvedor front-end. Só que ele tem que entender muita coisa. Ele tem que entender sobre design, ele tem que entender sobre psicologia da cor, ele tem que entender sobre o cliente, o que ele está procurando, para onde, o que o cliente está procurando, o que o cliente necessita, para onde o cliente está indo, certo? Então, um desenvolvedor front-end utiliza código para implementar o design, a funcionalidade do site ou do aplicativo, usando principalmente HTML, CSS e JavaScript. Mas já que essas ferramentas vão permitir fazer muitas coisas, como por exemplo, a interface, layout, botões e outra coisa.
Mas esta parte é importante. Além de criar a interface do usuário, o desenvolvedor front-end também precisa garantir que seu site ou aplicativo funcione corretamente. Não somente que desenhei, eu preciso saber que ele está funcionando diretamente. E para isso vai envolver colaboração com designers, com desenvolvedores back-end, para integrar toda a parte do site. O desenvolvedor front-end tem a responsabilidade de otimizar alguns aplicativos, né? E para fazer isto, ele precisa que o site se carregue rápido, com a máxima velocidade, e que ele seja escalável. Vamos aclarar estes dois termos, que são bem importantes. Com a máxima velocidade. Gente, cada dia parece que a gente precisa que tudo seja imediato. Cliquei é rápido. Se demorou, há 5 anos atrás, você clicava e você... Está demorando, aí carregando e tal. Mas hoje em dia, você precisa que ele carregue e você nem perceba. Para que isso aconteça, o código do site, ou do aplicativo, do web app, precisa ter minificação de código. Isso quer dizer menos código, mas que o código seja eficaz. Então, em lugar de fazer 10 linhas para fazer a mesma coisa, se hoje em dia eu posso fazer isso em uma linha só, então eu tenho que aplicar essas coisas. Por isso, o desenvolvimento front-end, você precisa estar sempre de olho, aprendendo, estudando, melhorando, porque você precisa aprender estas soluções para trazer máxima velocidade. E a escalabilidade é quando você precisa que o código seja escalável. Isso quer dizer, dias atrás aconteceu um problema com o site do CISO. Sim. Quando foi se cadastrar no CISO, vou mostrar para vocês o que é o CISO. Deve estar até aqui no meu Sistema de Seleção Unificada. É quando você quer solicitar algum curso, fazer parte do sistema de educação pública universitária, utilizando sua nota do Enem, certo? O dia da matrícula, mas foi assim, você poderia ver as opções, acho que foi esse, teve problema. ProUni, que é para você conseguir bolsas nas faculdades particulares, bolsa de 50% ou de 100% pelo governo. Olha, as inscrições acho que eram dia 1º de fevereiro, não lembro. Mas até o dia 31 de janeiro, você podia ver as bolsas, as opções das bolsas. Eu estava vendo as bolsas, virou à noite. Dia 1º, eu já não conseguia ver as bolsas. Eu ainda não ia me matricular. Eu só queria ver as bolsas. Era impossível, não dava, não tinha jeito. Não existia sobre a face da Terra forma de entrar nesse site. Por quê? Porque não foi escalável. O que quer dizer isso? Que ele tem uma possibilidade de que entrem umas, 5.000 pessoas ao mesmo tempo. Entraram 5.100 pessoas. Não deu. Parou. Então, por isso, o desenvolvedor front-end ele tem que aprender a implementar várias técnicas para reduzir o tempo de carregamento da página e, por supuesto, também a escalabilidade que eu já falei. Outro aspecto importante do trabalho do desenvolvedor front-end é garantir um design responsivo. E aí vemos algo que é responsividade e vamos a falar também do que é acessibilidade. Um site responsivo é aquele que ele vai ser adequado para qualquer modelo. Você vai ver que ele funciona perfeito, visualmente perfeito e obviamente a sua funcionalidade também está igual, mas ele se adapta ao tamanho de um tablet, de um notebook, de um computador grande, de seu telefone. Essa parte da responsividade a gente também pode ver diretamente nosso navegador. Aqui eu estou utilizando o Mozilla Firefox, certo? Ele tem algumas funcionalidades boas de memória, serve para fazer algumas coisas básicas. O Google Chrome ele também tem suas outras funcionalidades, mas normalmente precisa ter um computador mais potente, porque eu instalo alguns outros programas, então o Google Chrome tira a memória RAM e isso deixa meu computador muito mais devagar. Mas a gente iria aqui em More Tools, Web Developer Tools, certo? E aqui a gente escolheria qual seria o modelo de telefone ou de dispositivo eletrônico que a gente vai testar, né? Vamos ao Galaxy 20.
você vê que aqui está como você deveria errado, né? O tamanho do aplicativo até aqui. Mas se você recarregar o site, ele já carrega corretamente. Como você deve ver, nesse tipo de dispositivo, eu posso virar o dispositivo e ele vai aparecer exatamente. Outro navegador que eu tenho aqui é o Microsoft Edge. Vamos a verificar como o Microsoft utiliza essa ferramenta, né? Tenho aqui, vamos também nos 3 pontinhos, vamos em More Tools e vamos em Developer Tools. E aí, todos mais ou menos se parecem. Utiliza esta, que seria a função. Beleza, ele funciona muito melhor nessa parte. Que eu posso escolher o dispositivo que eu vou utilizar, por exemplo, iPad Air, e aqui ele já me mostra como se veria no iPad Air. Não sei se eu gostaria que o meu site se viesse desse jeito no iPad Air. Certo? E aqui ele também me permite ver o tamanho que eu quero ver, não o site em si, sino o dispositivo. Então nessa parte ele funciona muito melhor que o Galaxy. E eu acho que o site do Wix ele tem alguma coisa, porque ele não carrega imediatamente, nem naquele da Mozilla, nem aqui. Então eu acho que eu vou tentar com outro site também. Por exemplo, vamos tentar com o site do Sisu para ver. Vamos em More Tools e vamos em Web Developer Tools. Vamos a pegar aqui um dispositivo, virar o Sans e ele virou mais ou menos. Não sei se este relógio deveria ficar assim. Vamos recarregar. Aqui ele pede para entrar com o perfil do governo, algumas outras coisas. Bom, não sei. Vamos com um site. Vamos com o nosso site mesmo, dentro do Notion. Perfeito. Acho que ele está vendo bastante bem. Aqui eu consigo ver as outras informações. Venho aqui. Bem. Este está funcionando bem melhor. Vamos passar para um Kindle Fire. E ele ajustou no momento. Então tá muito melhor. Eu acho que é o site da Wix que está tendo algum problema. Beleza? Bom, quanto a isso, então, já terminamos por aqui. Continuamos então com a nossa aula. Outro aspecto importante do trabalho de um desenvolvedor web é garantir um design responsivo. A gente já falou disso, e acessibilidade, né? Pessoas que têm e existem vários tipos de acessibilidade, porque tem algumas acessibilidades que são ou falta de acessibilidade que são permanentes, momentâneas ou, digamos, ocasionais. Em que sentido? Vamos pensar acessibilidade visual. Uma pessoa que perdeu um olho ou que tem deficiência visual é uma situação permanente de discapacidade, a verdade é acessibilidade visual. Uma pessoa que acabou de passar por uma cirurgia de cataratas é uma falta de acessibilidade momentânea, não? E uma da situação ou do momento que está acontecendo, por exemplo, quando alguém está distraído, alguém está atravessando a rua ou está olhando um barulho, isso está distraído. Então, nossa percepção visual, auditiva, falativa ou táctil podem se ver limitadas em função de uma situação permanente, uma situação momentânea e um situacional, né? Um evento situacional. E a gente tem que pensar em criar sites que possam ser acessíveis para as pessoas com todas estas diversidades. Porque a gente pensa, mas talvez eu não estou desenhando este site para uma pessoa impedida visualmente. Mas e teu usuário comum que teve que passar por uma cirurgia de cataratas não vai poder utilizar o site?
ou o usuário que está dirigindo e não pode ler, não pode ver o telefone e precisa escutar o que está aí. Você não está, então, pensando nessas pessoas, aí também um desenvolvedor front-end tem que pensar nessas coisas. E os desenvolvedores front-end também precisam se aderir a diversas práticas de Search Engine Optimization, que é o SEO, né? Para ajudar a aumentar a visibilidade do site nos motores da búsqueda, né? E isso você faz através de meta tag, de implementação de esquemas de marcação, de garantia, para garantir que o site vai ser encontrado facilmente, certo? Só para finalizar esta parte que é a primeira aula deste elemento do curso, né? Vamos a falar sobre as tecnologias mais populares de front-end, né? E aqui eu vou estar falando de 4 tecnologias em particular. HTML, CSS e JavaScript, né? HTML é a linguagem com que está criada toda a web. Significa Hypertext Markup Language, né? HTML, certo? Ele é usado para projetar a parte frontal da página web e é usado para fazer toda a estrutura do site. Pensa nesta imagem aqui embaixo. HTML é isto, é a estrutura. Mas para colocar a cor, para colocar a profundidade, a sombra, todas essas coisas, né? Para dar uma parte visual bonita, a gente utiliza CSS, que é um Cascading Style Sheet. Carinhosamente referido como CSS, uma linguagem simplesmente projetada para simplificar o processo de tornar as páginas web apresentáveis. E ele é utilizado e é usado para estilizar, para dar estilo no nosso site. E o JavaScript é uma linguagem de programação, ela sim, você está programando como tal, porque a primeira, HTML, é uma linguagem de marcação, e a segunda é uma linguagem para gerar estilo na nossa linguagem de marcação. A linguagem de programação já é JavaScript, porque você faz um programa como ele tem atividade, e é isto que você vê aqui. Tá vendo o robozinho já dando um pulinho, mexendo as mãos, fechando os olhinhos, tá? Toda essa atividade foi feita, precisava de movimento. Então, pense nisso assim. Também pode pensar que HTML é nosso esqueleto, né? O que dá sustento ao nosso corpo, né? Pode ser até nossos órgãos, né, por dentro, o que dá a funcionalidade, né? O CSS é nosso estilo, nossa cor de pele, nosso tamanho da nossa barriga, nossa cabeça, nossos dentes, nosso cabelo. E o JavaScript é a força, a mobilidade, que você pode mover o braço para frente e para trás, se esticar, se levantar, se inclinar, falar alto, falar baixinho, fechar os olhos, olhar, tudo isso é o que, digamos, JavaScript estaria fazendo, né? E Bootstrap está aqui um adicional, né? Porque ele é uma coleção de algumas ferramentas gratuitas de código aberto para a criação de sites responsivos e aplicativos da web. Vamos dar uma olhada no que é Bootstrap. Vamos ao site mesmo dele. Ele é o mais para você construir rápido e responsivo site com Bootstrap, certo? Você o que vai fazer? Você vai colocar, digamos, bibliotecas. Você quer fazer esta barra daqui, já que funciona deste mesmo jeito, que tem um ícone que quando você passa, que você quer fazer o mesmo. Se alguém já fez isso, para que você vai se matar? Você copia, cola. Mas copiar e colar de onde? De um site tal? Não, Bootstrap, que é uma biblioteca, é um framework. Ele já foi criado com esse intuito, então é para isso. Beleza. Então, hoje em dia, os sites mais perfeitos para todos os navegadores. Você tem que criar os sites de forma perfeita para todos os navegadores. Firefox, Chrome, Internet Explorer, né? São os 3 que estão aqui. Ou para os tamanhos de tela. Desktop, tablet, phablet, telefones. A gente já falou disso quando estava falando da parte responsiva. Então, este Bootstrap é a estrutura CSS mais popular para desenvolvimento de sites responsivos e móveis, né? Sites que possam estar em dispositivos móveis. Vamos deixar a aula de hoje, né? Acho que foi bastante. Uma definição de termos básicos
além do básico, e a gente só começou falando do que é desenvolvedor front-end. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o que é um web design, ou sobre o que é web design, e por que ele é importante para um desenvolvedor front-end, tá bom? Então, se gostou do conteúdo, deixe seu like, curta, compartilhe, e a gente se vê na próxima aula.